crianças, bom dia, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. A tia Miriam, junto com a tia Bárbara, vai dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa com vocês hoje. Vamos lá, todos vão abrir o livro na página 35 e vão ler esse que está grifado aqui, ó, de verde, que tem por tema língua, uso e reflexão. O nosso conteúdo a ser trabalhado hoje vai ser parágrafo e organização do texto. Para isso, para a tia Miriam dar continuidade e explicar para vocês o que é parágrafo, eu vou pedir que vocês abram na página 18, lá naquele conteúdozinho da fábula da cigarra e da formiga. Aqui, estão vendo? Pronto. Aqui tem. No belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Isso que a tia Miriam leu foi um parágrafo. Aí vocês vão me perguntar, mas tia Miriam, o que é um parágrafo? Vamos lá, tia Miriam vai explicar isso para vocês agora. Parágrafo é um elemento textual com unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto, justamente como está aqui, ó, na fábula da cigarra. Para dividir ou para identificarmos, basta que a gente procure sempre nos livros os trechos que iniciam, estão vendo? Com espaço, esses espacinhos aqui, ó, na margem esquerda. E eles se encerram sempre com o ponto final. Estão vendo? Isso é um parágrafo. Aí vocês vão me perguntar, tia Miriam, então, na fábula A Cigarra e a Formiga, quantos parágrafos tem? É fácil. Vamos lá com a tia Miriam? Vamos contar? Vou pegar aqui um lápis. Só um segundo. Vocês vão botar aqui. Ó, vamos lá. Nessa estrofezinha que a tia leu. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Um parágrafo. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com fome danada. Acho que vou morrer. Segundo parágrafo. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Nisso a tia já leu 2 estrofes, então nós temos 3 e 4 parágrafos. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Outro parágrafo. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram ao trabalho dando risada. Então aqui, crianças, ó, nessa fábula nós podemos encontrar 6 parágrafos. 6 parágrafos. Esses parágrafos são cada pedacinho do texto que a tia leu para vocês. Vale lembrar também que só pode iniciar um parágrafo com letra maiúscula. Aí vocês vão me dizer, ai tia, mas isso eu já vi no conteúdo passado. Tudo bem, isso é ótimo. Levem para vocês, criança, levem para a vida. Uma coisa é certa, só inicia texto, só inicia um parágrafo com letra maiúscula. Certinho? Anotado? Vocês, criançada, já se perguntaram de fato o que é um texto? Ou melhor, vocês têm resposta para o que é um texto? Há quem diga que é um amontoado de palavras, ou que é um amontoado de frases, ou algo que foi feito para ser lido. Só que a língua portuguesa ela vem nos ensinar que a definição para texto não é algo tão simples quanto parece. Ela é um pouco mais elaborada, digamos. E a tia Miriam vai explicar para vocês isso. Um texto como aquele que a gente leu, que a gente acabou de ler, da cigarra e da formiga, que é aquela fábula, ele não é um simples amontoado de palavras, não é uma sopa de letrinhas. Um texto
As palavras as palavras precisam ter uma sincronia, um casamento, uma união. Precisa fazer sentido. É por isso que nós usamos o parágrafo, a pontuação. É por isso que existe a organização do texto. A organização do texto vocês vão ver com a tia Babi daqui a pouco. Por enquanto, ou para agora, pegue novamente o livro didático de língua portuguesa, na página 35, que tem 2 questões. E a tia Miriam vai explicar e vocês vão responder, porque vocês estão craques. Porque vocês já sabem, né? Que o parágrafo é um elemento textual que tem um sentido. E esse sentido é... Curtinho, desculpa. E esse sentido é dividir e organizar o texto. O parágrafo é para dividir e organizar o texto. Ele só pode e deve começar com letra maiúscula. E sempre devemos dar um espacinho para iniciarmos. Vamos lá? Primeira questão. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. No belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Letra A. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim da frase? Observe e responda. Quantas frases há nesse parágrafo? Confio em vocês. Letra B. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Qual delas muda o rumo da história? E poderia iniciar um novo parágrafo? Por quê? Número 2. Observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? É isso, meus amores. Vamos prestar atenção agora na explicação da tia Babi. Cheiro! Boa tarde! Olá, olá! Agora, depois da tia Miriam mostrar para vocês o que é o parágrafo e a fábula da cigarra e da formiga, a gente vai conhecer agora o que é um texto em prosa. Um texto em prosa são textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história, como por exemplo, livro de contos de fada, de ficção ou não ficção, jornais, cartas e e-mails. São exemplos de textos em prosa. Então, agora a tia Babi vai mostrar para você um exemplo bem divertido daquela turma bacaninha lá do gibi. Quem sabe? Quem sabe? Turma da Mônica. Abra o seu livro na página 36 e acompanhe comigo. Agora é com você. Pegaram o livro e abriram na página 36? Vejam que lindo livro. Abriram? Acompanha comigo. Em histórias em quadrinhos, os textos não estão organizados em parágrafos. Lembra que a tia Miri explicou sobre parágrafos? Pois é. Além disso, muitas vezes não há um narrador presente e as falas dos personagens vêm em balões de fala. Vejam bem, narrador é aquele sujeito que fica fora da história contando a historinha que a gente está lendo. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Dudu e Magali. Vamos apostar uma corrida? Perguntou Dudu a Magali, que respondeu. Claro, até onde? Então Dudu responde. Que tal até aquela árvore? Magali fala, é muito perto. Vamos até o campinho? Pergunta ela ao Dudu, que responde. Não, vamos correr até o parque. Então ela pergunta, que parque? Ele fala, aquele lá longe. Então ela diz, ainda não estou vendo. Então Dudu fala, aquele lá, onde tem um homem vendendo sorvete em frente. E de repente Dudu arregala os olhos e Magali ganha a aposta. Agora, por que a Magali ganha a aposta? Para quem não sabe, a Magali do personagem é um dos personagens do quadrinho
da Turma da Mônica, escrito pelo Maurício de Souza, que é a mais comilona. Então, onde tinha comida, a guloseima, sorvete, Magali logo ganhou em disparada em relação a Dudu. Então, vamos lá dar adiantamento para o que vem aí, para você aprender um pouco mais sobre parágrafo, texto em prosa? Vem comigo. E aí, gostou da história? Eu adorei. Confesso para vocês que a tia Babi tinha pilhas e muitas pilhas de histórias em quadrinho do Maurício de Souza, principalmente da Turma da Mônica. E eu queria muito que você pegasse esse hábito também, para vocês verem como é importante a leitura divertida e colorida para a gente aprender um bom português. Mas me diga, você sabe o que é uma história em quadrinho? É muito importante que você saiba que a história em quadrinho, ou como é conhecido no mundo pop como HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, como a gente viu geralmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, como enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Lembra que eu falei para vocês, mostrando a expressão dos personagens, para a gente entender as palavrinhas que estavam dentro daquele balão? É isso. Então vamos lá. Para a gente exercitar o que a tia Mira falou lá atrás, a gente vai fazer o seguinte deverzinho juntinhos. Eu vou mostrar para vocês como ele vai estar pronto, como ele vai ser feito. Mas vocês em casa vão repetir e treinar, ok? Fiquem seguros onde estão, sem aproximação social, a não ser com o papai e com a mamãe. E fiquem em casa seguros. Façam a tarefinha para passar o tempo aprendendo, que vai ser muito legal. Aproveita, o teu livro é lindo, colorido e cheio de opções. Vamos para o dever? Olha eu aqui de novo. Tá vendo quem é essa personagem aí? É a Magali, a comilona Magali. Então, gente, lembra daquele trechinho que eu li antes da história em quadrinho da página anterior? Lembra do vídeo anterior? Pois bem, agora eu reescrevi como pede a atividade abaixo do quadrinho, a história fora dos balões. Isso mesmo. Na página 36, abaixo do quadrinho, você vai ver que o livro pede para organizar a história dos quadrinhos como texto em prosa. Lembra do que eu falei que é prosa lá no começo? Então, ele diz, observe as dicas a seguir e crie o texto no caderno. Eu tomei a liberdade de escrever e de ser a narradora dessa história, onde eu digo, era uma bela tarde de domingo, com o céu azul ensolarado, quando o Dudu faz uma proposta de brincadeira para Magali. Se você reparar, todo o diálogo abaixo com essas setinhas vermelhas é o mesmo do quadrinho. A diferença é que eles estavam entre balões e a gente também utilizou um sinal de pontuação muito importante para indicar esse diálogo. No próximo vídeo, como a tia falou, vocês vão ver com a tia Érica e com a tia Jaque o que são esses sinais de pontuação e para que eles servem. Peguem aí o quadrinho que vocês têm em casa e façam esse exercício com ele. Transforme-o em um texto em prosa. É importante que a leitura que vocês façam mirem também na feição dos personagens. Quando eles estão alegres, quando eles estão sapecas, quando eles estão assustados ou indagando alguma coisa. É muito importante, amiguinhos, que vocês leiam com bastante atenção toda e qualquer linguagem à sua frente, seja ela verbal, como o texto, seja ela não verbal, como as coisas que acompanham o texto. Então é isso. Leiam e releiam com o papai, com a mamãe, com os coleguinhas de casa,
sempre protegidos. Essa história em quadrinhos e outras mais, reparando nessa dica que a tia Babi deu, ok? E aí, pessoal? Gostaram do que viram? É muito fácil. Esse tipo de escrita, ele está muito presente no nosso dia a dia. Pergunta ao papai e à mamãe o que eles fazem, como eles escrevem. Na época da carta, pega aquela revista lá de joguinhos que você tem, aquela revista bacana que o papai e a mamãe devem ter, na própria internet. É muito comum usar o texto em prosa no nosso cotidiano, queridos. Viram que a gente conseguiu pegar as palavrinhas e os textinhos dos balões e transformar numa prosa? Com organização de parágrafo. E muito importante para a próxima unidade, que vai ser com as tias Jaqueline e Érica, que é as expressões de susto, as expressões de medo, as expressões de raiva. Enfim, não vou contar, não vou dar spoiler aqui para vocês. Mas revise o nosso vídeo, vejam tudo com cuidado, com segurança, com auxílio do seu pai, da sua mãe. Façam dessa brincadeira algo divertido. Utilizem, virem o livro pelo avesso. E semana que vem a gente tem mais. E tem mais grupos bacanas aí para trazer outras unidades para vocês. Além do nosso querido e linda Fábula em Prosa, como a tia Miriam contou, vamos ter outras unidades tão bacanas quanto. Fica ligadinho. Um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Eu sou a tia Jaque E eu sou a tia Érica. e na aula de hoje vamos aprender sobre sinal de pontuação. Mas o que é pontuação? Ponto, dois pontos, travessão, são exemplos de sinais que utilizamos. Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos que utilizamos na língua falada, tais como entonação, jogo de silêncio, pausas e etc. Exatamente. E esses sinais precisam estar nas frases, pois eles dão todo o sentido para elas. Vamos começar? Esse aqui é o ponto final e ele aparece para indicar o final de uma frase. Exemplo: meu cachorro é bonito. Ponto final. Érica foi ao supermercado. Ponto final. Esse aqui é o ponto de interrogação e ele aparece no final da frase, indicando uma pergunta. Por exemplo, tudo bem com você? Interrogação. Ou qual é o seu nome? Interrogação. Já esse aqui é o ponto de exclamação. Ele também fica no final de uma frase e ele é utilizado para indicar espanto, admiração, alegria. Exemplo: que belo dia! Ponto de exclamação. Que susto! Ponto de exclamação. Essa aqui é a vírgula e ela é usada no meio de uma frase para indicar uma pausa. Por exemplo, fui ao mercado comprar banana, vírgula, abacaxi, vírgula, uva e goiaba. Estes são os dois pontos e serve para avisar que alguém vai falar ou para iniciar uma lista. Exemplos: Lucas falou, dois pontos. Eu te ajudo com as lições. Um outro exemplo: na loja eu vi muitos brinquedos. Dois pontos. Carrinhos, bonecas, ursos e até peões. Esse aqui são as reticências, também conhecido como os três pontinhos. Ele é usado para indicar a suspensão ou a interrupção de uma ideia ou pensamento. Por exemplo, está na hora de ir embora porque... três pontinhos. Às vezes fico pensando que... três pontinhos. Esse aqui é o travessão. Ele tem o objetivo de marcar os cursos diretos entre os personagens. Exemplo: travessão, tudo bem com você? Ele perguntou. Travessão, estou sim. Vocês perceberam como os sinais de pontuação dão todo sentido às frases? Agora vamos ver se vocês aprenderam mesmo.
Bom, crianças, para que a gente possa exercitar o que já estamos aprendendo nessa unidade 1 sobre fábula em prosa e em verso, ainda nessa aula, né, eu gostaria que vocês pegassem aí o livro de vocês e abrissem na página 37, porque nós vamos realizar a atividade, pontuação e expressividade. A tia Érica vai, então, explicar o que a questão está pedindo para que vocês possam aí fazer em casa essa atividade que é oral e escrita, tá bom? Vamos lá. Na questão 1, a gente vê aqui, ó, que diz: os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que se lê. Relê em voz alta a fala da cigarra da fábula A Cigarra e as Formigas. Aí, essa frase aqui, ó, que está em amarelo, você vai reler em voz alta e diz assim: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Aí a letra A traz pra gente a pergunta: o que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Vocês vão reler em voz alta, como a tia fez, e aí vão dizer para mim, né, colocar aí na resposta do seu livro, que sentimento a cigarra estava expressando quando falou isso. Será que ela estava triste? Será que ela estava com medo? Será que ela estava chorando? Qual era o sentimento, né, o que estava sentindo naquele momento? Aí vocês respondem. A letra B vai ser só a parte oral, que diz para nós assim: releia a mesma frase, expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Então, você vai pegar essa mesma frase da cigarra e vai ler ela expressando fraqueza, expressando raiva, depois tristeza e também medo. Porque nós estamos trabalhando esse sinalzinho aqui, ó, o sinal de exclamação. O sinal de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, entre outros. Tá bom? Aí tem a questão número 2, que também você vai reler em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Aí você vai reparar nas mudanças no seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Então, você vai fazer essa atividade oral também e fazer uma análise, uma percepção de como a sua fala muda quando você está usando sinais de pontuação diferentes. O trechozinho é esse aqui, ó. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Bom, depois que vocês lerem, né, essa frase, vocês podem ler várias vezes, tentando identificar as pontuações que estão aqui, e aí depois você vai responder. Na letra A, está perguntando para que serve esses 2 pontinhos aqui, ó, antes de começar a fala das formigas. Aí você vai me dizer, lembra que eu e a tia Jaque já havíamos falado sobre alguns sinais de pontuação? Aí nós também falamos dos 2 pontos. Então, para que servem os 2 pontos nessa frase aqui? A letra B pergunta qual é o nome do sinal de pontuação presente no final das falas das formigas. Então, você vai dizer para a tia qual é o nome desse sinalzinho aqui de pontuação que está no final da frase das formigas, tá certo? Depois tem a letra C, que você vai falar quantas frases há na fala das formigas. Então, essa daqui, ó, é a fala das formigas. Quantas frases tem
nesse trechozinho aqui. E depois, ainda na letra C, você vai dizer o que você observou para responder isso. Por que você chegou nessa resposta, né? Porque você disse que tem uma frase, duas frases, três, né? Quantas você identificou e depois vai dizer o que você observou para dizer que tem duas ou três ou quatro frases, tá bom? E aí, você vai depois na página 38, abra aí o seu livro. Na página 38 aqui, a questão 3 também vai ser usado a parte oral que fala: releia outro trecho da fábula. E aí, vamos reler. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. A letrinha A pergunta: o travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. Então, o travessão, que está aqui, ele é usado, né, tanto para iniciar a fala dos personagens, ter essa troca, mas aqui ele teve uma finalidade diferente, uma funçãozinha diferente. Você vai dizer o que acha, né, que é qual é essa função do travessão nesse trechozinho. A letra B pede para você circular a fala do narrador. Então, você vai fazer um círculo onde tem aqui a fala do narrador. Então, você vai reler novamente e vai ver quem é a formiga, né, quem é a cigarra e quem é o narrador. Quando nenhum dos dois está respondendo ninguém, é o narrador que está falando. Bom, aí, na letra C, você vai observar os sinais de pontuação destacados. Porque os dois deles foram empregados em seguida ao outro. Então, você vai observar os sinais, né, que estão destacados nesse trecho, que você já respondeu anteriormente, e aí vai dizer por que dois deles foram empregados um em seguida do outro, porque um foi colocado e depois outro foi colocado em seguida, ok? Aí, por último, né, para vocês estar exercitando, vocês vão na atividade, na questão 4, lê em voz alta esta fala das formigas. Essa frase amarelinha. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Vou ler novamente para vocês perceberem, porque é isso que vocês têm que exercitar. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Aí, a questão traz pra gente: observe o que acontece com sua voz ao ler a frase com o sinal de pontuação destacado. Qual é o sinal de pontuação que está destacado aqui nessa questão? É o sinal de reticências, ou também conhecido como 3 pontinhos. Aí, depois que você observar, né, você vai ler aí na sua casa, igual a tia fez, e aí vai responder: que ideia as reticências podem trazer a essa fala? O que você acha que os 3 pontinhos fez com essa frase, né? Porque aí a gente viu que teve uma pausa e depois continuamos, né, a leitura, a fala. Então, os 3 pontinhos foi usado para quê? É isso, pessoal. A tia, né, vai passar agora a atividade para casa para vocês continuarem exercitando mais um pouco sobre a nossa unidade 1, fábula em prosa e em verso, tá certo? Agora nós vamos passar uma tarefinha para vocês responderem em casa
para aprimorar ainda mais todo esse conhecimento que foi passado para vocês sobre expressividade e pontuação. Usando o nosso livro didático, na página 38 e 39 da nossa unidade 1, nós vamos fazer atividade em dupla. Você vai escolher um amiguinho seu e aí na próxima aula vai apresentar o que a tia agora vai ler para vocês, tá certo? Vocês vão reler o trecho da fábula A Cigarra e a Formiga e apresentar na próxima aula, como eu havia dito. Vocês vão fazer essa leitura dialogada e vão escolher, a página 39 tem 3 tipos, né, diferentes de expressões. E vocês vão escolher ou 1, ou 2, ou 3 para ler com seu coleguinha. Se você escolher 1, a formiga ela vai ler com deboche, rindo da cigarra. E a cigarra vai ler com certeza do que pensa. Se você escolher o 2, a formiga vai ser autoritária e a cigarra vai ficar indignada, com raiva da atitude da formiga. E se você escolher o 3, a formiga vai ler com indiferença, como se não se importasse com o sofrimento da cigarra. E a cigarra vai ter tom suplicante, choroso. E aí você e o seu coleguinha vai escolher quem vai ser a cigarra, quem vai ser a formiga e vão nessa parte amarela ensaiar as falas utilizando um desses 3 exemplos de expressividade. E na próxima aula vocês apresentam, tá certo? Mas antes de terminar a aula, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar, né, o que você achou da aula, se você tem alguma dúvida. E é isso, tá certo? Tchau. Até a próxima aula.